Paulo, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz, a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos as situações e passagens, com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Amigo e mestre Jesus, é por amor a ti e a tua causa que a nossa casa celebra hoje, durante a Semana do Trabalhador. Semana em que dedicamos-nos a ter um contato mais íntimo, mais próximo, mais direto com a espiritualidade, em benefício de nós próprios, que aqui estamos, dispostos e direcionados a te servir. Inspira-nos, Jesus, na tua bondade, na tua amorosidade, para que possamos absorver as mensagens aqui trazidas na noite de hoje por Eduardo Dantas, convidado muito querido em nossa casa. Que a tua paz seja sempre conosco. A gente sai, tá tudo o problema do Faustão, a gente sai e faz outra coisa. Gente, é muita alegria da gente estar fazendo este encontro e hoje recebendo Eduardo Dantas, que é um trabalhador do Centro Espírita Harmonia, nossa instituição irmã, trabalhador também da Fundação La Harmonia, e a gente se sente muito alegre de ter você aqui hoje. Eu posso lhe garantir que não tem mais volta. Você veio, agora os convites serão seguidos, e literalmente abordando o trabalhador espírita no século XXI, literalmente a casa é sua, Eduardo. Muito obrigado. Boa noite, minha gente, tudo bem? Eu queria começar essa conversa tirando uma foto. Pode ser? Acho que eu vou tirar uma foto nossa aqui, porque, sei lá, o direito de imagem vai ficar mais fácil de administrar, porque aqui é muita gente. Podemos fazer uma foto? Então vamos fazer uma selfie. Aqui, peraí. Muito bem. Enquadramento, peraí. Pronto. Agora eu vou postar. Quer dizer, não vou postar agora, porque agora eu estou numa palestra.
mas eu queria postar agora porque agora é um momento de muita visibilidade em rede social. As pessoas costumam ver postagens mais nesse momento. Então seria muito bom que eu postasse agora, porque primeiro que é um momento que as pessoas estão em casa e não tem tanto dinheiro para ficar usando 4G ou 3G, e aí usam o Wi-Fi de casa, e aí podem ver mais as postagens. Então não é bom postar de manhã, porque quase ninguém está vendo, e rede social tem essa coisa que é muito rápida, tem um critério chamado de temporalidade primeiro. A gente não vê o que foi postado lá atrás, a gente vê o que foi postado agora. Então seria um bom momento para postar essa foto, só que eu não posso fazer isso agora. Esse é o primeiro critério, eu não vou poder cumprir. O segundo critério, quando a gente pensa nessa foto que a gente fez agora, e como ela ficaria bem no meu Instagram, quer dizer, não sei se ela ficaria tão bem no meu Instagram, porque o meu público de maior engajamento, eu sou professor, é um público de alunos entre 17 e 18 anos, então eu não sei se eles ficariam tão interessados em me ver fazendo uma palestra no centro espírita. Talvez eles não curtissem tanto, e como eles não vão curtir tanto, talvez essa foto não circulasse tanto em rede social e o meu perfil não ficasse tão celebrado quanto ficaria, por exemplo, quando eu postasse alguma coisa, por exemplo, da minha vida pessoal, sei lá, brincando com o meu cachorro. E talvez isso não aparecesse naquele momento em que a gente está sem fazer muita coisa no Instagram e a gente vira lá o dedo e começa a procurar algumas sugestões, e essas sugestões têm a ver com o terceiro critério do algoritmo do Instagram, que é o critério do relacionamento. O primeiro critério é o da temporalidade, a gente quer ver tudo muito novo. O segundo critério é o do engajamento, a gente gosta de ver aquilo que todo mundo viu. Se a postagem não teve muitos likes, muitas visualizações, ela quase não chega a ninguém. E o terceiro critério é o critério do relacionamento, ou seja, a gente gosta de ver as postagens daquelas pessoas com as quais a gente, por exemplo, estabelece algum tipo de experiência. E a gente acaba vendo na rede social, a partir dessas sugestões que nos são dadas, aqueles que se afinizam com os nossos interesses. Então, quem, por exemplo, gosta muito de seguir perfis de esporte, acaba tendo como sugestão o tempo todo perfis de fotos de esporte. Isso foi tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano. Mais ou menos isso aí assustou muita gente. Só que o século XXI chegou um pouco atrasado para a gente, ele chegou primeiro. As redes sociais só estão fazendo aquilo que a gente já sabe, que é o fato de nós estarmos o tempo todo acompanhados e recebendo informações daqueles com os quais nós nos sintonizamos. O que o Instagram está fazendo, por exemplo, com esse algoritmo, é simplesmente mostrar aquela coisa que a gente já conhece há algum tempo. Diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. Não é assim que a gente aprende? Não é mais ou menos isso? Dizem aí fora que é o contrário, né? Mas a gente aprende um pouco isso. Ser trabalhador espírita no século XXI é, em primeiro momento, enxergar como o século XXI está nos colocando diante dessas coisas que a gente já sabe, mas que tem se materializado nessa invenção. Estava todo mundo aqui agora há pouco, eu mesmo fiz isso. Cheguei, vi os alunos do ciclo 2 da Universidade Livre do Espírito, né, tocando aqui, começaram com o Segundo Sol, e aí eu fiz o vídeo, postei na rede social, né? Não sei se eu ou o personagem que eu estou encenando lá, mas o fato é que, já que eu falei da foto que a gente tirou agora há pouco, né? Eu não postei ainda. O fato é que, na verdade, talvez essa foto circule mais, talvez circule menos, mas ela tem muito a ver com aquilo de que a gente está falando hoje, que é exatamente essa compreensão de que nós somos trabalhadoras e trabalhadores de uma casa espírita. Nós estamos à seara do Mestre Jesus, em nome de quem iniciamos a nossa conversa nesta noite, e nós estamos envolvidos nas condições próprias desse tempo, nas condições próprias do que é estar encarnado nesse momento e nas condições próprias do que é trabalhar nesse momento. Na verdade, se a gente fosse pensar, por exemplo, só para começar essa conversa, nesse engajamento que se produz na rede social, ou se a gente for pensar, por exemplo, nesses relacionamentos, nessas sugestões, a gente começa a enxergar
exatamente essa primeira dimensão do nosso trabalho, que é exatamente a dimensão de atração que temos uns com os outros. Eu me lembro de uma palestra que uma vez Djalma Argolo fez lá no Centro Espírita Harmonia, em que ele falava sobre o critério que era utilizado para a fundação de um centro espírita. Ele dizia que era um bocado de gente que tinha apontado muita coisa e tinha se reunido, olha, vamos ver se para melhorar a nossa vida a gente se reúne ali, né? Então, o que será que a gente aprontou, né? Para estar tocando. É claro que isso é uma brincadeira, porque a gente já está aprendendo que alguns discursos estão sendo revistos, né? A gente não está aqui para pagar muita coisa, a gente está aqui para continuar projetos. A gente está aqui para continuar projetos, né? E quais são os projetos que a gente tem que nos afinizam uns com os outros, a ponto de nós estarmos trabalhando juntos neste momento, numa casa como essa, nas tarefas que a gente tem, gerando esses engajamentos, estabelecendo essas relações e nos atraindo uns aos outros, uns pelos outros. O fato é que o século XXI nos coloca diante da virtualidade, né? E a virtualidade, ela se coloca, e aí já é talvez uma propaganda. Eu vi lá na livraria O Voo do Espírito de Adenauer Novaes. Então talvez a virtualidade esteja nos convidando, e ele tem feito isso também, esteja nos convidando a enxergar um pouco essa quebra desses pares com os quais nós sempre operamos, especialmente os pares entre materialidade e espiritualidade, entre aquilo que é da natureza do material e aquilo que é da natureza do espiritual. A virtualidade tem nos colocado diante disso, a ideia de nuvem tem nos colocado diante disso, né? E tem nos colocado, por exemplo, nos contatos que nós fazemos uns com os outros, mente a mente, nessas conexões, e talvez inclusive em novas configurações do que a gente está entendendo que seja o fenômeno mediúnico, porque esse avatar que eu estou produzindo numa rede social, esta encenação que eu estou construindo numa rede social, que talvez seja uma personagem de mim, né? Nessas conexões, nessas atrações, nessas semelhanças, nessas dissemelhanças, nessas páginas que são sugeridas, talvez tudo isso esteja nos colocando para pensar um pouquinho essas outras compreensões. E a gente não está nem falando, por exemplo, da ideia da compreensão, né, do que acontece, por exemplo, quando a gente vai mandar uma mensagem para uma pessoa e a mensagem vai para outra pessoa, ou quando a gente, por exemplo, percebe que alguém não está bem simplesmente pela maneira como nos respondeu a mensagem no WhatsApp. A gente não está nem falando dessa manifestação de mediunidade. A gente não está nem falando do momento em que o computador resolve, por exemplo, que ele não vai imprimir o trabalho, que ele não vai imprimir o arquivo, exatamente por entender, né, que talvez a aula, o trabalho, a atividade não deva acontecer daquela maneira. Eu já tive, por exemplo, algumas experiências dando aula lá na Universidade Livre do Espírito, em que eu tinha feito todo um planejamento para o que ia acontecer na aula, e na hora, por exemplo, de um formulário ser impresso, o formulário, né, não ser impresso e a impressora resolver não acontecer. Todo mundo já teve uma experiência por aí, especialmente no caminho acadêmico, quando a gente precisa entregar o artigo para a professora e a impressora não funciona mesmo, mas a gente precisa dar um jeito, né? Eu não estou falando nem disso, dessas manifestações de mediunidade. Não estou falando, por exemplo, nem do fato, né, de essas conexões chegarem por aí, ou de a gente reencontrar um perfil de alguém. Não. Eu estou falando, por exemplo, de a gente pensar um pouquinho nessa quebra do que o século XXI está operando a partir dessas conexões virtuais, nessas separações, nesse duplo que a gente, por exemplo, organizou, no qual a gente sempre se organizou, né, a partir, por exemplo, dessa separação entre aquilo que seria da natureza do espiritual e daquilo que seria da natureza do material. Mas quando a gente pensa nisso tudo, né, eu estou falando de virtualidade, de nuvem, para, sei lá, falar de configurações de mediunidade. Eu estou falando de rede social, sugestão de algoritmo para falar das nossas conexões,
para falar das nossas companhias, para falar. Eu acho que dava para a gente fazer um estudo, uma vivência importantíssima, só trazendo, se todo mundo não sei se tem ou se não tem, mas só trazendo as sugestões de amigos, né? Só por exemplo, pensando no filtro amigos em comum. Isso acontece muito em rede social, né? Então, por exemplo, eu sou professor da educação básica, quando usava Facebook, então alguém me adicionava lá, não faço a menor ideia de quem seja, mas eu tenho, sei lá, 200 alunos em comum quanto professor, bom, deve ser aluno, então dá para aceitar. Aí alguém diz, não, mas nenhum amigo em comum, como é que isso acontece? O que isso diz sobre os nossos processos de afinidade, sobre os nossos processos de sintonia, sobre as nossas... Será que a gente não consegue, por exemplo, fazer uma análise de nós mesmos a partir, por exemplo, daquilo que esses algoritmos estão nos sugerindo e o que isso tem de espiritual e o que isso tem a ver com o nosso trabalho numa casa como essa, já que nós estamos numa semana de encontro de trabalhadores, de estudantes, com a colaboração dos estudantes da Universidade Livre do Espírito, que me receberam muito bem, né? Inclusive de maneira muito, né? Enfim, linda. Então tá tudo bem, viu? Pode aprovar o pessoal. Se a gente tiver falta, Deus pode compensar. E pode já liberar para o 5.3, viu? Aí eu fui dar uma olhada, né? Pensando em tudo isso. Alguns sites, alguns jornais, né? Fazem alguns jornais estrangeiros, por exemplo, elegem aquilo que eles chamam de palavra do ano, né? E a palavra do ano passado é uma palavra que eu não vou saber pronunciar, mas é uma palavra que ela mais ou menos diz assim, traduzindo uma tradução muito livre, a palavra do ano passado, a palavra mais utilizada em língua inglesa na internet no ano passado, de 2017, foi alguma coisa ligada a quake, uma coisa assim, tá? O pessoal do inglês aí vai desculpando, que seria uma coisa ligada à mudança cultural, política ou social significante provocada pelas ações ou influência de pessoas jovens. Essa é a palavra mais procurada no ano passado, isso foi o dicionário Oxford, né? Uma coisa por aí. Então, mudança, traduzindo para o português, seria mudança cultural, política ou social significante, provocada pelas ações ou influência de pessoas jovens. Essa é a palavra, quer dizer, esse é o conceito mais procurado, né, em língua inglesa na internet no ano de 2017. Se a gente vai para o 2016, a palavra mais procurada no ano 2016 seria aquilo que a gente pode traduzir como pós-verdade. E nós temos falado muito sobre essas coisas, né? Nós temos falado muito sobre pós-verdade no século XXI. E o que é esse conceito de pós-verdade? É simplesmente a compreensão que todos nós estamos experimentando de uma maneira ou de outra, que é a compreensão de que a gente não está muito preocupado com os fatos em si. A gente está preocupado, por exemplo, naquilo que de alguma maneira esteja confirmando os nossos posicionamentos, aquilo que nós acreditamos. Então, não há, por exemplo, uma preocupação com o fato, com a verdade do fato. O que há é uma busca por aquilo que confirme. Então, a gente vem para a casa espírita, a gente vem para a reunião com o coordenador e a gente não está muito preocupado, por exemplo, com necessariamente, sei lá, a natureza do fato, a realidade do fato, mas, por exemplo, a palestra geralmente é muito boa quando o palestrante diz aquilo que a gente precisava ouvir. Quando eu fui ao centro, quando eu cheguei lá, nossa, isso é mediunidade total, que mediunidade daquele palestrante, que o palestrante radiografou a minha alma, falou tudo aquilo que eu precisava ouvir, ótimo. E quando o palestrante diz aquilo que nos incomoda, por exemplo. Então, se a gente for pensar um pouquinho no conceito de pós-verdade, o que isso tem a ver, né, com o contexto da nossa conversa, né? Então, por exemplo, o conceito está ligado a isso, né? Os fatos, uma preocupação menor com os fatos objetivos e uma preocupação maior, né, com aquilo que confirma as nossas crenças pessoais. Nós que estamos trabalhando num lugar como este, estamos lidando com isso o tempo todo, né? Nós, inclusive, somos essas pessoas de maneira geral também. Então, eu estava, por exemplo, fazendo uma aula sobre... Isso é um exemplo hipotético aleatório, né? Eu estou lá, por exemplo, fazendo uma aula sobre energia sexual, né? Aula 19 do curso básico, segundo lá o conhecimento do espiritismo, e o aluno não admite, por exemplo, que a energia sexual seja, por exemplo, a energia da criatividade. Ele não admite, por exemplo, que a energia sexual seja, por exemplo, a energia da criação, tanto na perspectiva da procriação, ok, mas na perspectiva de toda essa modalidade de energia psíquica que impulsiona para a vida, para criar, para produzir. E
e etc. e tal. E não admitindo, por exemplo, isso, ele também não compreende aquilo que está sendo dito na própria aula. Isso eu estou falando da Casa Espírita, isso eu estou falando de um contexto de Universidade Livre do Espírito. Quer dizer, nós estamos colocados aqui como trabalhadores, oferecendo determinadas verdades, determinadas produções, determinados saberes, que não necessariamente, por exemplo, chegarão às pessoas que nós estamos acompanhando, porque essas pessoas, de maneira geral, estão muito mais procurando aquilo que vai confirmar as suas posições pessoais do que se tocar por aquilo que nós estamos colocando. E, de maneira geral, nós também somos isso algumas vezes, né? Nós, trabalhadores, somos um pouco isso. Então, estamos trabalhando no sentido de confirmar as nossas posições e de confirmar as nossas perspectivas e de confirmar as nossas maneiras de ver. Então, eu estou desenhando, por exemplo, aqui uma conversa sobre o século XXI muito breve, muito superficial, muito imediata, que toca, por exemplo, em algumas questões. Toca, por exemplo, em visibilidade e engajamento em rede social, toca, por exemplo, em virtualidade, arquivo, nuvem, onde estão salvas essas coisas, e toca, por exemplo, nesses conceitos todos de mudança, de quebra de paradigma, de pós-verdade, etc. e tal. O que nós temos com isso? O que nós temos com isso? De que maneira isso nos toca e de que maneira isso nos afeta? Como é que nós lemos essas coisas todas, né? No momento histórico que nós estamos encarnados, isso nos pertence. No momento histórico temos convidado a rever esses processos todos. No momento histórico temos convidado a revisar certos enunciados, a revisar certas construções que estão muito arrumadas, estão muito acomodadas naquilo, por exemplo, que nós fomos estabelecendo, né? Na nossa trajetória nesta encarnação e na nossa trajetória, na trajetória da jornada do Espírito que somos nessa direção aí, né? da própria imortalidade. Então, se nós estamos conversando sobre trabalhar, né? Sobre sermos trabalhadores e trabalhadoras, eu sou um trabalhador espírita, né? Com muita alegria. O Espiritismo me deu uma condição de exercício de mim que é absolutamente importante para a minha configuração. Eu, por exemplo, já estive nessa casa quando não conhecia o Espiritismo, trazido por um amor que tenho de muitas vidas, né? Um amor que é absolutamente transcendente, né? Que está encarnada neste momento histórico como minha orientadora na universidade, mas que, enfim, é uma coisa que não se descreve. E ela lá atrás, né, me trouxe aqui para ver palestra. Eu era um ex-coroinha, né, um pouco perdido com relação a como lidar com certas questões. E ela me apresentou de maneira muito amorosa o Espiritismo, como a gente sempre faz, né? Dizendo que cada um tem seu caminho, cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada. Nunca se meteu, mesmo provavelmente entendendo que aquela configuração religiosa em que eu me encenava não fazia bem aos meus potenciais criativos. Então, muito discretamente, ela me apresentou isso. Eu conheci o Espiritismo por essas mãos amorosas, essas mãos que eu amo demais, né? E, enfim, e eu fui conhecer uma proposta, e o Espiritismo que me chegou, por exemplo, especialmente lá no Centro Espírita Harmonia, é um Espiritismo que me seduziu tanto pela possibilidade das potências de mim, pela possibilidade do exercício de mim, né? Que eu me senti completamente seduzido a trabalhar, porque era tão bom aquilo que acontecia, aquele convite que o Espiritismo me tinha feito, era tão potente que eu não podia ficar, por exemplo, só como aluno, né, do curso básico do Espiritismo. Então, eu fui trabalhar como monitor no curso básico do Espiritismo. E eu fui trabalhar como monitor no curso básico do Espiritismo, e eu dizia para os meus colegas de trabalho: olha, eu já sou professor, eu já trabalho fora daqui, eu não quero palco, eu não quero exibição, eu quero ficar recepcionando os alunos quando eles chegarem. E que coisa linda recepcionar aluno quando chega. Que coisa linda, porque a gente fica achando que é aqui que o processo acontece. É aqui também que acontece. Mas é enquanto, por exemplo, a gente pergunta os 3 primeiros números do CPF e diz para a pessoa: nossa, eu senti sua falta. E às vezes as pessoas chegam aqui exatamente porque elas precisam de alguém que lhes diga: eu senti sua falta. Talvez as 2 horas de aula da Universidade Livre do Espírito não cheguem a todos os alunos que estão matriculados,
mas o sorriso afetuoso de quem recebe é o primeiro procedimento terapêutico que acontece ali. Ou então, por exemplo, quando a gente toma um crachá, e enquanto a gente olha para o crachá, a gente fica pensando, né? A gente tem formas de cuidar do outro, a gente olha para aquele nome e a gente deseja que aquele nome, aquela pessoa que está colocada naquele nome, né? Representada por aquele nome, receba de nós o melhor que nós podemos produzir. Ou então, por exemplo, como eu ficava trabalhando, o salão de lá, um salão um pouco maior que esse, então a gente fica então a gente, na hora da aula do curso básico, eu tenho que ficar lá com o microfone segurando para tirar dúvida, e eu ficava lá prontamente em pé, segurando o microfone por 2 horas de aula, porque era incrível estar ali. Não era a pretensão de trabalhar, dar aula, mas a potência que era estar ali, assistindo a aula, mais uma vez, do curso básico, e levando o microfone às pessoas para que as pessoas tirassem suas dúvidas ou se expressassem, ou simplesmente para que elas falassem, porque às vezes, né, o aluno pede o microfone para tirar dúvida, ele na verdade dá palestra, facilitador, né, dá aula também, e fica aquela coisa maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei me perguntando, e eu sempre, hoje eu faço algumas outras coisas lá, né? Dar aula é uma dessas coisas. Eu ficava me perguntando, e eu sempre conversei isso com a Adenauer, né? Por que eu precisei ter passado primeiro por uma formação acadêmica que tinha uma pretensão absoluta, uma pretensão de romper com os processos da metafísica, de romper, por exemplo, com certas abstrações, e só depois de ter passado por tudo isso é que eu encontrei, por exemplo, o Espiritismo. E quando eu falo dessas questões num contexto como esse, falando da minha experiência pessoal como trabalhador, nesse contexto é para dizer que algumas desconstruções tinham acontecido em mim antes de conhecer o Espiritismo, mas trabalhando na ULI, trabalhando no Centro Espírita, eu pude, por exemplo, entender a potência que o Espiritismo tinha e tem para me fornecer condições de pensar todas essas questões que são específicas do século XXI, por exemplo. E exatamente pela pretensão de uma lógica e de um entendimento, né, que passa por essas desconstruções todas. Então, a gente vive muito no século XXI nesse momento do pós, é a pós-verdade, né? É o pós-moderno, é o pós-estruturalismo, como a gente aprende lá na universidade, e uma série uma quebra de uma série de paradigmas que nos organizaram, uma quebra de paradigmas que foram nos sustentando com uma tradição que aqui no Ocidente, por exemplo, foi nos organizando a partir de alguns pares, a partir de alguns duplos, né? E aí você pensa que o século XXI, quando, por exemplo, traz a possibilidade da virtualidade, está trabalhando exatamente na quebra desses duplos, porque, como disse um pouco atrás, o virtual é exatamente essa possibilidade, esse espectro que está colocado entre aquilo que a gente pensou que era só material ou espiritual. E essa é a possibilidade que nós temos de transitar por esses espaços todos. Pois bem, quando a gente pensa no que acontece no século XXI, nessa episteme que é característica do século XXI, a gente se coloca, por exemplo, diante de algumas quebras, né? Nós estamos na Fundação Harmonia, tendo, né, a partir do livro mais recente publicado pela editora da Fundação Harmonia, O Voo do Espírito, nós estamos sendo colocados diante de uma série de provocações de alguns conceitos que nos organizaram há muitas encarnações. E trabalhar numa casa como essa, trabalhar no Espiritismo, ser trabalhador espírita no século XXI, é participar também, porque o Espiritismo nos dá essa possibilidade de todo esse movimento de quebra de certos paradigmas que nos organizaram, em certo sentido, nos aprisionaram. E quando a gente pensa, por exemplo, nesses tantos pressupostos, a gente vai entrar, por exemplo, tudo que eu estou colocando aqui, numa outra questão que é muito cara para mim, que é a questão da compreensão que a gente tem, e esse movimento está acontecendo, pelo menos aqui no nosso entorno, desses pressupostos que nos organizaram. Porque penso que trabalhar num espaço como é a Casa Espírita, no século XXI, é um convite constante a que nós nos coloquemos diante desses enunciados todos que nos organizaram, numa leitura mais crítica, numa leitura mais ativa, uma leitura mais desconfiada, entendendo, por exemplo, que os textos que nós lemos são textos que são resultado
de determinadas condições de produção. E isso não quer dizer que a gente vá destruir, ou rasgar, ou quebrar, por exemplo, né? ou recortar as páginas dos livros que nos organizaram, das questões que nós estudamos. Isso quer dizer que nós podemos voltar esses enunciados para produzir outros sentidos a partir deles, a partir daquilo que nós construímos. Por exemplo, a gente pode, pensando o que o século XXI nos traz, com toda essa possibilidade de ler os enunciados que nos fundaram, pensar um pouquinho sobre a perspectiva, só para dar um exemplo, sobre a perspectiva da prova. Porque a gente repete o tempo todo que a gente está vivendo num lugar de provas, né? Expiações, que nós estamos passando por provas. O que é uma prova? 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 É uma coisa chata. O que é uma prova? É uma avaliação. Uma avaliação do seu aprendizado. O que é uma prova? Vocês já tiveram algum professor na vida que se vingou de vocês na prova? Já? Já? Tipo, ó, tudo bem, a gente se acerta. Já tiveram isso? Já? Prova, então, nesse sentido é o quê? É o quê? Uma desgraça. Um castigo. A prova é um acerto de contas. A prova é um acerto de contas? É um espaço de vingança? É? Mais ou menos? Veja, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Mas, e se a gente, por exemplo, a partir dos convites que o século XXI tem nos feito, de leituras, trocar, por exemplo, o entendimento que a gente tem de prova, e aí esse é um exemplo, como acerto de contas ou vingança, para uma compreensão que os educadores mais contemporâneos têm proposto, entendendo, por exemplo, a prova como uma situação privilegiada de aprendizado. Porque na prova nós estamos mais atentos. Eu, por exemplo, sou professor da área de linguagens. Quando eu tenho, por exemplo, um texto que para mim é muito importante, e eu quero muito que o meu aluno leia, eu não coloco na aula, eu não coloco no módulo, eu não coloco na apostila, eu não coloco no slide, eu coloco na prova. Por quê? Porque eu sei que na prova, no exercício da prova, os sentidos, ou o que quer que seja, daquele aluno, ele vai ler com um pouquinho mais de atenção. Ele vai ler com um pouquinho mais. Então, olha que sugestão só ilustrativa que a gente está fazendo aqui. Os enunciados são os mesmos, os textos são os mesmos, mas o século XXI, na verdade, na segunda metade do século XX para cá, os estudos de linguagem, e nós precisamos falar sobre isso, porque nós estamos o tempo todo circulando com livros, nós estamos o tempo todo falando sobre o que está escrito, nós estamos o tempo todo discutindo o livro de alguém, ou aquilo que não sei quem falou em tal lugar. Então nós precisamos pensar sobre linguagem, sobre leitura. Isso nos interessa, e o século XXI tem nos oferecido possibilidades de leitura, que tem, por exemplo, colocado os textos num certo lugar de historicidade, a gente pensar um pouquinho os comprometimentos da historicidade. Então, a palavra prova continua sendo a mesma. Mas que tal se a gente olhar, por exemplo, para o momento de prova, quando uma pessoa disser para você assim: olha, eu estou passando por uma prova terrível na minha vida. Preste atenção, porque muito provavelmente aí está uma oportunidade absolutamente privilegiada de aprendizado. E eu provavelmente não estou dizendo nenhuma novidade aqui. Nós já sabemos disso. Acontece que a gente só percebe isso depois que a prova passa. Porque durante a prova a gente não está com um sentido muito dilatado para dar conta desses convites que a prova tem feito. Então, reparem a reflexão que a gente pode fazer. Há um convite, né, para a nossa fala, que é exatamente tensionar, e eu fiquei pensando muito em como fazer isso, quando recebi um convite muito carinhoso, muito afetuoso, né, de lá. Agora eu tenho duas, né? Ainda bem que elas têm um S, porque a minha coordenadora lá chama Laísa com Z, né? E ela tem essa coisa de ficar ligando para as pessoas erradas, né? Ou não. Então, quando eu recebi um convite tão carinhoso, né? E eu fiquei pensando lá, a gente pode conversar um pouquinho sobre educação, sobre
o centro espírita como espaço de educação, a casa espírita como espaço de educação. Eu disse, ótimo, eu sou professor, então falar em educação vai ser ótimo. Aí depois ela mandou o tema, aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para pessoas que muito provavelmente estão trabalhando na seara espírita há muito mais tempo que eu, pelo menos na cronologia desta encarnação, porque, enfim, né? Mas é um pouco pensar que nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos nesse espaço de aprendizado, sendo convidados também a revisitar esses lugares, a revisitar esses enunciados, não para negá-los, não para simplesmente implodi-los, mas para compreender que há uma historicidade nisso que nos formou e que o século XXI, com seus operadores, tem nos convidado a produzir também outros sentidos para isso que está colocado e para que nós possamos construir nossos processos individuais. Eu sempre vou, por exemplo, enxergar esse espaço, né? Quando eu leio textos como reencarnação como processo educativo, quando eu escuto, por exemplo, mais uma vez, eu me lembro de uma cena que aconteceu lá na ULI, lá do Harmonia, na aula sobre Deus, e Djalma falando sobre Deus, eu estava lá acompanhando a aula no microfone, estava dando as coisas. Num certo momento, Djalma disse uma coisa que para mim é muito cara, quando falando sobre algumas configurações de Deus, ele dizendo, por exemplo, que Deus é um pedagogo. Na hora que ele disse isso, eu fiquei absolutamente tocado, né? Alguns amigos meus que já conhecem a minha tentativa de fazer essas relações olharam para mim imediatamente. Então, para mim, é maravilhoso estar num espaço de trabalho em que há uma compreensão de Deus como pedagogo. O pedagogo sendo tomado aí ao pé da letra ou não, mas exatamente como este sujeito que produz situações de aprendizado e que leva a maravilha ao Criador, este ser, coisa, causa, cada um vai dar aí o atributo que quiser dar para a sua relação particular, que produz essas situações de aprendizado. Para mim, chega muito confortável a compreensão de que a casa espírita é um espaço de educação. E eu me sinto trabalhando no espaço de educação, continuo trabalhando no espaço de educação, mesmo fora da minha atividade remunerada. E para a gente, a casa espírita é o quê? É um hospital, é um lugar de atendimento para primeiros socorros, é um lugar para a gente pagar um pouquinho as culpas. A gente tem trocado isso, né? Mas isso está colocado. É um lugar para a gente exercitar caridade. O que é? Você trabalhador, você trabalhadora do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. O que é este espaço para você e em que sentido este espaço corresponde aos propósitos do Espírito que você é? Não deste personagem que está aí encenado no coordenador de curso, no trabalhador de mediúnica, no que trabalha na entrevista, no atendimento fraterno, não na função que o personagem você agora aí tem encenado, mas em que sentido este espaço é um espaço para que o espírito que você é exercite as potências do espírito que você é, porque no fundo é essa compreensão que me parece, porque particularmente eu entendo que o trabalho que eu executo, os trabalhos, porque eu estou colecionando trabalhos, né? A gente vai, por exemplo, pedir renúncia de uma coisa, não sei se acontece isso aqui, a gente vai pedir, por exemplo, para trabalhar menos de uma coisa e ganha um bocado de outra coisa para fazer, né? Tem isso, né? Eu tenho uma tarefa de assessoria ética da ULI, da diretoria colegiada da ULI. Aí eu fiz um programa de compliance, arrumei tudo, e aí eu falei, olha, o programa de compliance está pronto, isso é uma assessoria, não vejo por que eu estar mais nessa diretoria colegiada, meu cargo está à disposição. Eu recebi um nome muito caloroso, e recebi um cara de trabalho depois. Aí, não, agora vai cuidar da biblioteca, vai transformar a biblioteca num centro de extensão, vai começar a produzir curso de não sei o que na biblioteca, né? Aí eu falei com a coordenadora da UEAD, olha, eu estou precisando sair um pouquinho da tutoria, porque eu não consigo entrar todo dia no site para ver. Não tem problema não, a gente tem que escrever o ciclo 3, que é sobre mediunidade. Você não quer escrever no ciclo 3, eu estou lá para escrever 20 aulas do ciclo 3. Agora, como é que você transforma a aula de mediunidade, que a pessoa passa a experiência, não sei como é que você escreve isso, não sei o que lá.
trabalho, mas aí eu comecei a descobrir uma série de potenciais. Olha que coisa impressionante. Aí pediram para eu escrever um artigo para o jornal Harmonia. Eu nunca fui de escrever poesia, eu não gosto. Meu negócio é escrita acadêmica, né? A minha orientadora, né? Eu gosto muito, ela me preparou para isso. Eu gosto de escrever um negócio técnico, disso. Você pode ficar muito, embora seja da área de linguagens, mas a imagem, o negócio é o científico, o técnico, o direto, não sei o que lá. Aí eu estou lá escreva aí um artigo sobre o livro Voo do Espírito. Aí o título chega: Penas de escrever, penas de voar. Oi? Como assim? Uma imagem louca, porque a pena que deixa, a pena do pássaro que vai voar é a mesma pena que escreveu o livro. Então tem que revisitar as penas que escreveram os livros para a gente pegar a pena para poder voar. Meu Deus! Eu mandei para a editora e disse: Eduardo, não é muito isso não. Aí isso aqui é uma resenha do livro, aí então vou fazer a resenha do livro. Aí a resenha do livro já aparece com outra coisa, porque o livro é o próprio pássaro. Eu digo: isso está onde? Eu pedi para a minha editora colocar os títulos do trabalho para saber. Eu não dei outro título. Era um título feio, pobre, coitado. Repare o trabalho na casa espírita me colocando diante de coisas de mim que eu nem sabia. Nem sabia. Sabia nem que eu sabia que eu ia escrever nome de texto. Eduardo, você escreveu um texto tão poético que eu nunca quis. Nunca nem vi. Então, você acha que é uma psicografia? Não faço a menor ideia. Eu sei que eu fiz. Eu sei que está lá publicado, 2.050 caracteres. Está lá. Então, aqui propósitos. Né? Aqui propósitos. Porque, no fundo, tudo é sobre os projetos que a gente tem. Eu acho tão libertadora essa compreensão de que a gente está continuando projetos. É libertadora essa compreensão de que a gente está no jogo das encarnações para continuar os nossos projetos, para tocar os nossos processos, para integrar habilidades, e não há lugar melhor que não numa convivência como essa que nós estamos, por conta de tantas potencialidades que nós vamos encontrando a nosso respeito. Então, a mim, por exemplo, esse entendimento chega, por exemplo, pela via daquilo que eu trago. Eu estou fazendo uma leitura disso a partir dos meus referenciais. É a formação em letras que está falando aqui, é o perfil da rede social que está falando aqui, é o interesse pelas publicações que está falando aqui. Olha que coisa incrível nós estarmos num espaço de produção de conhecimento, porque isso também é um espaço de produção de conhecimento, em que nós podemos nos expressar a partir das maneiras como nós nos subjetivamos. Num espaço que nós podemos construir as nossas formas de ver. Num espaço em que nós temos, por exemplo, a potência de estar, por exemplo, discutindo as coisas. Porque essas coisas não estão terminadas, não estão prontas, e nós estamos todos nessa jornada, na construção desse processo. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, né, na marca que a gente, naquilo que a gente faz e que é nosso, naquilo que a gente faz e que é do nosso projeto. Qual é o nosso projeto nesse processo todo? E é muito pertinente, por exemplo, que a gente pense em algumas imagens, né? E quando eu penso nisso tudo, eu fico me lembrando de algumas narrativas, algumas cenas da fala, né? Dos encontros com Jesus, o Mestre. E para mim é muito particular, é muito especial esse encontro com Jesus pelo Espiritismo. E a gente pensar, por exemplo, nessa pedagogia do próprio Mestre, nessa dinâmica do próprio Mestre, quando, por exemplo, sei lá, né, aí tomando um verso pelo meu interesse, quando
os leprosos pedem a cura e ele, quando se apresenta ao sacerdote, vão caminhar. E é muito simbólico para mim que esses sujeitos se percebam sendo curados enquanto caminham. Nós estamos todos em tratamento, né? Todos estamos em tratamento. Todos estamos em desobsessão. Tratamento incrível de desobsessão é trabalhar. Eu acho, por exemplo, incrível. Eu fico falando para as pessoas que trabalham, nós estamos todos em tratamento, né? Dias sim, dias não. E o trabalho começa a nos dar também. E é bom que a gente veja a beleza do caminho. Porque talvez nós estejamos prontos. Não estamos mesmo ainda. Somos seres de processo. Mas é aqui que nós vamos construindo esses processos todos também. É no caminho. É no caminho. Então, mas é porque, por exemplo, eu ainda preciso melhorar isso, preciso terminar minha reforma aí. Gente, criatura, vai trabalhar. Vamos embora trabalhar. A gente vai se ajeitando no caminho. A gente vai se arrumando no caminho. Mas eu tenho que fazer. Não, é no caminho. É no processo. É enquanto acontece. É enquanto a gente caminha que as coisas vão se desenhando, né? Então, vamos caminhar juntos. Temos uns aos outros. Temos uns aos outros. Temos a possibilidade de irmos nos percebendo nas nossas potências, nas nossas possibilidades uns com os outros. E esse é um espaço para isso. Eu gosto muito de um texto, é um poema de um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade. E haveria vários outros, mas o poema é Mãos Dadas. E eu queria que a gente visse um pouco isso, né? Olha o que se diz aqui. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou preso à vida e olho os meus companheiros. A gente olha, a gente vê o companheiro, a companheira, né? Que está ali com a gente. O espírito, personagem confuso, personagem, né? O espírito, e esse pertence, porque nós nos pertencemos, somos uns dos outros, estamos juntos nessa, não porque aprontamos, não, talvez até porque sim, mas isso não é mais o caso, mas porque nós temos um projeto comum. Esta casa é um projeto comum. E nós temos a ver com isso. Muito provavelmente temos a ver com isso. Estamos implicados nisso. Nos pertence. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente, o século XXI, é tão grande e viu? Tem coisa para a gente dar conta. Tem coisa para a gente dar conta. Tenha sentido para a gente produzir. Tenha coisa para a gente entender. Ou pelo menos para nos incomodar. Mas se a gente vai junto, né? A gente vai junto. Então, não nos afastemos muito. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. E aí depois ele vai continuando essa construção. Não serei o cantor de uma mulher, de histórias, né? Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. Nós estamos neste tempo. Embora imortais, nós estamos neste tempo. Este tempo nos pertence, nos diz respeito. Nós estamos aí no ciclo 2, nos preparando para desbravar a mediunidade. Eu vou puxar, né? Porque o pessoal do ciclo 2, né? Ciclo 2 tocando aqui, recebendo, tirando foto, organizando tudo, né? Não é isso? Então, o tempo é a minha matéria. Nós estamos aqui. Embora espíritos imortais, este tempo nos pertence. E ele tem as condições para sermos aquilo que podemos ser, aquilo que precisamos ser.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O convite e o desejo é que essa semana dos trabalhadores esteja renovando em vocês o desejo, a vontade, o querer, que na primeira vez impulsionou vocês a dizerem assim: eu desejo trabalhar. Às vezes a gente se esquece daquilo que nos fez estar aqui, porque vai virando rotina e a gente perde a noção do extraordinário que é estar velejando, voando, transitando pela descoberta do mundo fascinante da imortalidade. Que a gente tenha um desejo renovado, porque aqui está o melhor lugar para o exercício das nossas potências. Aqui está o melhor lugar para o exercício de nós, independentemente do tempo cronológico, da idade do personagem. Aqui está o espaço para a construção dos nossos projetos e para a continuação dos nossos projetos, dos projetos do espírito que nós somos, e não apenas do personagem que nós estamos encenando. Eu queria dizer que, para mim, é muito especial estar nesta casa, porque esta casa me trouxe uma possibilidade, e por algum motivo, não sei por qual motivo, eu trabalho lá, né? Mas esta casa é a casa que me apresentou uma possibilidade. Eu queria agradecer aos que trabalham nessa casa, né? E muito especialmente a professora Rosa Borges, minha orientadora na universidade, espírito que é o amor do meu espírito, porque ela, além de ter me apresentado a possibilidade do mundo universitário, me apresentou outra possibilidade de vida espiritual, e isso fez muita diferença na minha história. É muito importante que você esteja aqui. Desculpem quebrar esse protocolo, e que então tá tudo bem, né? Muito obrigado pela atenção, e que nós continuemos firmes e aquecidos nesse propósito de trabalhar na Casa Espírita no século XXI, porque nós temos muitos dos sentidos dos quais o século XXI precisa. Muito obrigado. Bom, eu queria dar uma palavrinha rápida para a gente, para os avisos. Eu quero dizer a você, Eduardo, que a Fundação La Harmonia e o Joana de Ângeles são duas casas irmãs. A Adenauer passou aqui primeiro, fundou essa casa com a gente, e depois fundou a fundação e continuou tocando o barco lá, e a gente toca o barco aqui, e nós somos muito afins. Quando eu te vi fazendo um seminário com ele, eu gostei muito de você, do seu trabalho, da sua maneira de falar, até por ser professor, eu gostei muito do estilo. E hoje se confirma aqui da maneira que você falou, porque quando a gente construiu esse trabalho da Semana do Trabalhador, que eu sugeri seu nome, eu pensei em você, eu pensei em acontecer o que aconteceu hoje. Você falou o que eu queria dizer, eu não queria estar aqui falando com os trabalhadores, porque achava que você poderia fazer a mesma coisa, e eu sinto que você faz parte de uma equipe de espíritos que se propuseram a fazer de fato um trabalho. Tem você e tem outras pessoas como eu, como a Edilene, Rogério, Márcia, Maria, Lau, muita gente aqui e muita gente lá. Então, eu estou muito satisfeito com a sua fala aqui hoje. Parabéns, muito obrigado. Você vai voltar aqui dia de quinta-feira, que é o trabalho que a gente tem. Eu escolho os palestrantes de quinta-feira, então você já está escolhido. Eu sou obrigada a fazer. Me ajuda aí, pai. Então, estou satisfeito. Tem pessoas aqui que não são trabalhadoras, não sabiam o que estava acontecendo. É a Semana do Trabalhador, começou na segunda-feira, vai encerrar no sábado de manhã. Esses dias todos que eu estive aqui, só não estive ontem, foram maravilhosos, experiências espirituosas maravilhosas, semelhante ao que aconteceu hoje. E quero fechar com chave de ouro no sábado de manhã no Evangelho, com o trabalho da juventude, da infância. E nós, trabalhadores, por favor, vamos prestigiar as crianças que vão estar aqui encenando, vão cantar, vai ter um bocado de surpresa, vai ser muito legal para, apontar para o século XXI com mais clareza ainda. O otimismo que você passou do trabalhador espírita, eu me encaixo exatamente aí. É assim que eu sinto até hoje
A vontade que eu tenho é a que eu tenho quando eu tinha 23 anos, quando eu conheci o Espiritismo. É a mesma, né? Então eu estou muito satisfeito com a sua presença aqui, com a presença que você fez. Muito obrigado de coração. Rosa, obrigada, viu? Vamos, gente, eu quero fazer aqui um agradecimento em nome da diretoria, de uma forma muito especial, aos alunos, à coordenação da ULI2. Muito obrigada pela forma comprometida, dedicada, responsável e amorosa que vocês estão organizando este evento. Confesso aqui que vocês nos inspiraram a sermos mais organizados para o próximo ano, e trazer também outros ciclos para fazerem parte. Então, essa energia veio de vocês. Muito obrigada, e eu peço a todos uma salva de palmas para o ciclo 2. Obrigada. Vamos ao sorteio do livro, que é Voo do Espírito. Eduardo, você que vai entregar, vai tira um número. Vamos ver quem vai ser o felizardo aí, quem é? 12. Número 12. Rosângela Pedro, é isso? Pedra, Rosângela. Venha receber seu livro aqui. Aqui é duro. Aqui você passa aí na rede. Aqui, Rosângela. Gente, um dos avisos é o que o Luciano já citou, convidá-los a estar conosco no próximo sábado de manhã, às 9 horas, na nossa doutrinária, com o encerramento da Semana do Trabalhador. Venham, é um momento emocionante, muito. Então, estão aqui hoje, voltem no sábado, que vocês vão me dizer depois na saída. Edilene, aquilo mesmo que você falou. Venham no sábado, às 9 da manhã. Nós temos habitualmente as doutrinárias no domingo. No próximo domingo, agora dia 9, a última deste ano. Os trabalhadores do domingo, tem gente que tem ciúme, diz que eles têm folga, mas não é não. São pessoas que estão aqui todos os domingos, abrindo mão do convívio com seus familiares, durante toda uma tarde de domingo. Então, eles têm um recesso de aproximadamente 20 dias. Então, a gente vai ter a palestra no dia 9, agora, e retornamos no dia 13 de janeiro. Isso com a atividade do domingo apenas. Todas as outras continuam aí, lerê, normal. O trabalho de promoção social Badu, que a nossa casa realiza atendendo a 140 famílias, com a realização de palestras psicoeducativas, oficinas profissionalizantes, um grupo terapêutico e a entrega e distribuição de uma cesta básica, vai ter o seu encerramento deste ciclo dos últimos 2 anos, agora no dia 16, com a festa de Natal para as famílias que são atendidas e entrega de uma cesta básica. Nós estamos precisando de ajuda para esses itens. Foi muito curto, o mês terminou ficando curto para a gente. Então, vejam, por favor, nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar o que está sendo mais necessário. Precisamos que vocês nos ajudem nisso aí, porque no dia 15 pela manhã precisa estar tudo pronto para que elas encontrem aqui e recebam as cestas e os presentes. Brindes ainda, Bel, precisamos de brindes. Elas vão receber um presente que já foi conseguido, né? Conseguimos doadores para os presentes, mas nós fazemos, como é uma festa, é uma celebração, fazemos sorteios de brindes. Então, se você é representante, vendedor de uma marca de cosmético e você tem lá alguma coisa, traga de presente para que isso seja sorteado para elas. Ou você está passando no shopping e vai comprar uma blusa para você, compre uma a mais também. Compre lá uma panela, um perfume, o que puderem colaborar para que a gente possa presenteá-las ainda mais. E este ano especificamente, que é a nossa despedida com essa turma, e a partir de fevereiro, seleção e triagem para mais 140, que eu acho que vai ser mais.
a gente está torcendo para que seja de fato isso que a espiritualidade deseja nesse nosso trabalho. Vamos à nossa prece de encerramento. O que, colega? O quadro, é verdade. Meu Deus, o quadro que eu vou ganhar. Nós recebemos a doação desta obra de arte de Zuso Marini, também conhecido como José Antônio Marini. Ele fez essa obra e doou para a nossa casa, e nós estamos fazendo um sorteio. A nossa intenção é sortear no dia 22 de dezembro. Para isso é preciso que os números disponíveis estejam todos vendidos. Nós vamos fazer um sorteio com 200 números, e se até o dia 22 queremos isso, no dia 22 aqui no Evangelho de Natal nós vamos fazer o sorteio. Colaborem, participem, orem, porque eu estou fazendo a minha parte, porque eu quero muito esse quadro lá na minha sala. Tá? Então, vamos nos presentear com isso aí. Participar, ajudar a instituição e ganhar esta obra de arte belíssima. Muito obrigada, viu? Ciclo 2, trabalhando em tudo. Vamos encerrando o nosso trabalho com uma prece, fazendo o nosso silêncio comum na hora da prece, fechando os olhos. Senhor e Mestre Jesus, companheiros espirituais, pedimos aos médiuns que se espalhem no salão para o passe coletivo. Nós outros que refletimos bastante na noite de hoje sobre o nosso trabalho, sobre nossa tarefa, nosso papel, sobre a nossa individualidade, nossa caminhada. Façamos uma reflexão breve em nosso mundo íntimo, conversando com o nosso anjo guardião, com o nosso companheiro, parceiro espiritual, a respeito da sua vida, das suas questões, seus instantes de felicidade e de paz, suas buscas, suas realizações, seus conflitos, dificuldades e problemas. E vamos sentir a presença dos Espíritos ao nosso lado, ajudando-nos nessa confraternização amorosa, onde elevamos as energias para o melhor de nós. Um instante, degustando a música, Mestre Jesus, te somos gratos pelas oportunidades que nos oferece. Queremos contar sempre com a presença dos benfeitores, que chegue a todas as pessoas que aqui não estão hoje, que frequentam essa casa, as melhores vibrações de paz, amor, harmonia e luz. E a nós outros, Jesus, leva-nos de volta aos nossos lares em paz, e que possamos cada vez mais ter a convicção de que somos seres imortais. Se conosco e nos abençoe.